Pessoal, continuando então, eu falei ainda há pouco sobre a deflexão em B, que é a extremidade livre da nossa viga, né? É esse ponto B. E para mim encontrar a deflexão, sempre que a questão pedir deflexão em um dado ponto, ah, a única informação que vocês precisam saber é qual o valor do x nesse ponto, tá? Então, aqui na letra B, pede a deflexão na extremidade livre. Vocês sabem que a extremidade livre é o ponto B. Então, qual o valor do x no ponto B? Sabendo que o zero de x é em A. Então, no ponto B, x é igual a L, né? Então, eu tinha comentado isso. Então, no ponto X, aliás, B, X é igual a L. Então, eu tomo a equação da linha elástica que eu encontrei na letra A. Então, é a mesma equação, tá? Reparem que é a mesma, só que eu coloquei esse denominador aqui ao lado, né? E não embaixo, mas é a mesma. E onde tem o x na equação da linha elástica, eu substituí pelo valor de x, que é L. Então, ficou aqui menos P e multiplica x ao quadrado. Então, x L fica PL ao quadrado. Multiplicando 3L menos x, que vale L, e divide por 6EI. Então, resolvendo essa expressão aqui no parênteses, 3L menos 1L fica 2L. Esse 2L multiplicou pelo PL ao quadrado, ficou aqui menos 2PL ao cubo, que divide por 6EI. Tá? Então, a última simplificação que daria para fazer aqui é cortar esse 2 com o 6. Então, simplificando, fica 1/3. Então, menos P L ao cubo dividido por 3EI. Tá? Pessoal, alguém está com o áudio ligado aí, tá? Certo. Pessoal, então vocês estão reparando que na deflexão, a deflexão do ponto B, né, chamada de YB, veio com resultou, aliás, com esse sinal negativo na frente da expressão. Então, esse sinal negativo significa o quê? Significa que a minha deflexão é para baixo, né? Então, isso é bastante visível quando eu verifico a minha viga. Então, lógico, esse ponto B é uma extremidade livre, a minha carga está aplicada na vertical para baixo, então é claro que a minha deflexão tem que ser para baixo. Então, negativo significa isso para baixo, e eu ainda posso acrescentar uma setinha aqui para indicar esse deslocamento vertical para baixo. E a última questão que pede é a letra C, a inclinação na extremidade livre. Então, qual é a inclinação no ponto B? O que é a inclinação? A inclinação é o nosso θ, o nosso ângulo θ. Tá? O ângulo que a linha neutra deformada da viga faz em relação à linha horizontal. Né? E esse θ, então, se é para o ponto B, no ponto B o meu x também vale L, e eu sei que θ é igual a dy sobre dx. Então, em qual equação aparece dy sobre dx? É lá na primeira equação, onde foi feita a primeira integração. Né? Então, vou lá no passo 3 e vou tomar essa primeira equação aqui. Certo? Então, tomando essa primeira equação, onde aparece dy sobre dx, esse dy sobre dx eu vou substituir pelo θ, né?
Então, eu tomo aqui a equação, que estava lá em cima. Então, aqui já o valor do C1 é 0, então já não apareceu, né? Então, substituo aqui, no lugar desse fator aqui dy dx, já substituo pelo θ, que é o ângulo que eu estou procurando, a inclinação que eu estou procurando. E agora, levando esse produto EI para o segundo membro dividindo, né? Então, eu tenho dois termos, ele vai dividir por esse primeiro termo, passa dividindo por esse primeiro termo e passa dividindo por esse segundo termo, certo? Então, substituir, nessa primeira equação aqui, eu substituir no lugar de x, eu substituir o valor de x, que é L, né? Então, o primeiro termo resultou aqui em L ao quadrado, que é x ao quadrado, e esse segundo, PL vezes x, PL vezes L, né? Fazendo substituição. Então, reparem que os dois termos, a parte de incógnitas são iguais, PL ao quadrado, e aqui PL vezes L, também PL ao quadrado. Mais um meio de PL ao quadrado menos 1 PL ao quadrado, isso resulta, se tirar o mínimo e somar, resulta em menos 1 meio de PL ao quadrado sobre EI. Tá? Então, é o resultado do nosso θ. Então, novamente, o que significa esse negativo? Significa que a minha inclinação ela é para baixo, né? Eu posso ter viga, que é o caso dessa questão que vem na sequência 2, ela vai aparecer com θ positivo, porque ela vai, a minha inclinação vai ser para cima, né? Porque vai deslocar para cima, vai aparecer com θ positivo. Mas nesse caso aqui, que deslocou para baixo, a minha inclinação é para baixo. Então, é o sentido desse sinal negativo e essa representação, o sentido dessa representação aqui ao lado. Então, um traço reto e um vetorzinho aqui abaixo desse traço reto, né, indicando que a minha inclinação está apontando para baixo, certo? Então, esse passo a passo vai sempre conduzir à resposta aqui do enunciado, né, que é a linha elástica, né, a equação da linha elástica, a deflexão na extremidade livre, ou em algum outro ponto, se não for uma viga em balanço, né, pode ser uma viga biapoiada, então a deflexão em um outro ponto qualquer, e a inclinação na extremidade livre, certo? Então, não necessariamente o principal, mas o ponto de partida que vocês não podem errar é o primeiro passo, né? A determinação do momento. Então, só verifiquem comigo a questão dos momentos. Para essa questão 2, qual é o momento? Então, aqui eu já tenho o momento aplicado, né? O meu momento ao longo de toda a viga, do ponto A até o ponto B, vai ser MO. Então, o meu momento vai ser o MO. Aí é só uma questão de identificar o sinal. Então, aqui eu estou analisando a minha viga de A para B, da esquerda para a direita. Então, quando o sentido do momento é horário da esquerda para a direita, qual o sinal? É positivo. Então, o meu momento aqui, nesse caso, é mais MO, certo? Se o sentido desse momento aqui, se a seta tivesse no outro lado, fosse sentido anti-horário, levaria sinal negativo. O M seria menos MO, correto? E daí o restante do procedimento, né, é só seguir ali o passo a passo e vocês têm toda a resolução. Tem como encontrar toda a resolução, tá? Aqui na questão 3, o momento, como é que vocês vão encontrar esse momento? Então, aqui vocês têm uma carga distribuída. Então, a carga distribuída, vocês têm que fazer a carga, que vale W, aqui não apareceu quando eu escaneei, a carga que vale W, vocês vão multiplicar
por uma distância x, né, que vocês estão considerando, e essa distância x, vocês têm que multiplicar novamente pela metade da distância, que é o... Sim, sim, Murilo, depois eu encaminho essas resoluções para vocês, pode deixar. Então, aqui, vocês primeiro vão multiplicar a carga distribuída W. Então, aqui está para baixo, aliás, está negativo, porque a tendência de giro em relação a B é anti-horária, né? Então, por isso, o sinal negativo. Então, W vezes X, né, vezes uma distância qualquer que eu preciso considerar o momento, vai me dar uma força resultante, tá? W vezes X. Agora, essa força resultante nesse intervalo W vezes X, eu preciso multiplicar pela metade desse intervalo, certo? Então, a metade desse intervalo vai ser o X dividido por 2. Aqui, X dividido por 2. Então, resolvendo, X vezes X, então eu tenho X ao quadrado. Então, fica menos 1 meio de W vezes X ao quadrado. O ângulo é dado em radianos, sempre em radianos o resultado. Professor, uma pergunta sobre a prova. Sim, É, tipo, o senhor falou que vai cair 3 perguntas, né? Três questões, sim, né? isso. E provavelmente são contas bastante longas, né? Ah, O senhor vai priorizar algum capítulo específico para poder passar essa prova para gente? Ou vai ser baseado em tudo aquilo que a gente viu realmente? vai ser baseado nas questões resolvidas. Ali do capítulo 8 em todas que foram resolvidas, e agora no capítulo 9 também em todas, mas é claro, eu vou passar questões que sejam mais rápidas para resolver, né? Que dê tempo, né, para resolver durante o horário da aula, das 7 até as 11, que é o horário que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então, vou tentar trazer questões que vocês consigam resolver nesse tempo, certo? Ok. Então, a última questão que eu queria colocar é a questão da 9.4, onde vocês têm essa carga distribuída triangular. Né? Porque, assim, vocês estão percebendo que, encontrado o momento, a sequência de passos é a mesma, né? Então, vocês fazem aqui, passo 2, coloca o momento depois dessa expressão aqui, que é sempre fixa. Depois a integração, né? Vocês também integram 2 vezes. Determina C1 e C2, a partir das condições de contorno. Então, o básico aqui é vocês saírem de forma correta com a expressão que, que fornece o momento na viga. Né? Então, para esse caso aqui, qual seria o valor do momento? Então, se eu fosse considerar, imagine assim, se eu fosse considerar um momento no ponto B, tomando todo o vão L. Então, qual seria o momento? O momento seria a área desse triângulo, certo? Então, a área do triângulo é a base L vezes a altura WO, certo? Vezes, como é triângulo, essa carga resultante, ela não é aplicada no meio, ela é aplicada a 1/3 da altura do triângulo, ou seja, a 1/3 de B, tá? A 1/3 da distância total, né? Em relação a B. Mas aí, se vocês estão tomando uma distância x qualquer, intermediária, entre A e B, como é que vocês vão fazer esse cálculo? Então, vocês estão pegando, a base de vocês não é L, a base de vocês é uma distância intermediária x, que é esse valor x aqui, certo? Então, aqui, o negativo é porque a tendência de giro em relação a B é anti-horário, por isso negativo, né?
Então, menos o x, que é a base que eu estou considerando. Em vez de ser L, é o x. E agora, qual vai ser a altura? Então, estou tomando uma altura qualquer aqui. Qual vai ser essa altura? Então, essa altura, ela vai ser... primeiro, eu tenho que fazer a razão, né? A razão da altura total pelo L, para saber a minha inclinação por unidade de distância horizontal. Então, vocês vão fazer aqui W sempre dessa forma, quando for triangular. O WO sobre o L. Tá? Então, esse WO sobre o L me fornece a razão da inclinação. O quanto que varia para cada X que eu desloco ao longo da viga. Tá? Então, quanto que varia para cada... quanto de altura que varia para cada X. Aí, se eu pegar essa variação para cada x e multiplicar pelo x, por esse x da base, eu vou ter o quê? Esse x, que representa o x da base, vezes a variação para cada unidade de x. Eu tenho a altura. Então, aqui dentro desse parênteses, eu tenho a altura num ponto x qualquer. Então, eu estou multiplicando uma base x por essa altura, tá? Nesse ponto X. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Agora, essa área que representa a carga resultante, eu tenho que multiplicar por 1/3 de x, né? Que é 1/3 dessa distância x total, eu multiplico pela, por 1/3 dessa distância, que é a distância até a altura maior. Então, vou multiplicar aqui por 1/3 de x, né? E agora, simplificando, fazendo a multiplicação, eu tenho aqui x vezes x vezes x. Eu tenho aqui x ao cubo, né? Aqui, esse L, ele está dividindo, né? Então, ele vem aqui para o denominador. Então, fica 2L. 2L vezes 3, eu tenho aqui 6L, né? E aqui continua esse WO aqui no numerador, certo? Então, aqui a expressão do momento para essa carga triangular. Então, sempre vai ser dessa forma, tá? Então, carga triangular sempre vai ser dessa forma. O que pode mudar aqui é a questão se o engaste tivesse ao contrário, né? Vocês teriam... tivesse ao contrário, para baixo seria sentido, também sentido negativo, né? Também daria tendência de giro horário, né? E aí vocês estariam indo da direita para a esquerda, também seria negativo, certo? Pessoal, então, na sequência agora, eu queria apresentar para vocês o seguinte. Eu queria apresentar para vocês esse exemplo resolvido 9.1. Então, ele não tem, esse exemplo, ele não tem, ele não traz diferença em relação ao que foi visto ali no 9.1, né? 9.1 até o 9.4. A diferença é que ele traz os valores numéricos para serem substituídos, tá? Então, aqui é fornecido uma viga biapoiada em balanço, com uma carga concentrada P, né? Então, aqui pede para determinar as mesmas coisas, né? A equação da linha elástica, aqui na letra A, e a deflexão máxima, tá? Aqui está um pouquinho diferente, porque é uma viga biapoiada com balanço, né? Mas já comento isso com vocês. Então, a diferença inicial do procedimento é que vocês precisam, ao contrário das vigas em balanço, que vocês não precisavam de reação de apoio, aqui vocês precisam. Então, vocês vão precisar determinar qual é o valor de RA e qual é o valor de RB. Tá? Então, vocês fazem o somatório, por exemplo, de momento em B, encontram o RA, e fazendo o contrário, somando o momento em A, vocês encontram o RB. Só que, na verdade, vocês precisam só da reação A, porque aqui vocês vão calcular, né? O problema pede a viga
de aço biapoiada com balanço ABC, suporta uma força concentrada P na extremidade, para a parte AB da viga. Então, está solicitando aqui o estudo só da parte AB da viga. Então, vocês não precisam saber dessa reação B. Então, porque essa reação RA, com essa reação RA, vocês já conseguem determinar a expressão do momento ali do primeiro passo, tá? Mas aqui o problema trouxe os dois valores de reação, RA e RB, né, em função de letras, e na sequência, então, foi encontrado aqui a partir do RA, que deu um valor negativo, foi encontrada a expressão do momento, né? Então, se deu um valor negativo, esse valor negativo está puxando A para baixo, né? Então, tendência de giro anti-horário em relação a B, da esquerda para a direita, vem com sinal negativo, como aparece aqui. Então, é menos o valor da reação, que é PA sobre L, vezes uma distância qualquer, X. Então, esse é a expressão que fornece o momento. Então, a partir daí, vocês vão calcular, esse aqui já seria o passo 2, né? Vão calcular o passo 2, essa é a expressão, depois fazer a integração, as duas integrais, né? Aí, com isso, vocês vão encontrar, esse aqui seria, acho que o passo 4, né? Vocês vão encontrar o coeficiente C1 e C2, aqui pelas condições de contorno. Então, quais as condições de contorno para esse caso? No ponto A, condições de contorno, reparem, vocês têm que, quando x é zero, o y também é zero, no ponto A. E as condições de contorno no ponto B. Quando o x é L, né, que é a distância de A até B, o y também é zero. Tá? Então, com essas condições de contorno, vocês conseguem encontrar aqui os valores. É só acompanhar aqui, vocês, bem tranquilo para encontrar. Vocês conseguem encontrar o C1 e o C2, né? Que vocês vão aplicar essa aqui, a primeira expressão, a primeira integração. Então, vocês substituem o valor de C1, né? O valor de C1 é esse termo aqui, mais 1/6 de PAL, e aqui é a segunda integração, tá? Onde vocês têm esse termo aqui, que é o C1 vezes o x, certo? E o C2 não aparece mais nada aqui, porque o C2 ele tem valor zero, né? Então, aqui também só um arranjo de expressão, mas já poderia simplesmente, isolando o y e o dy dx, que é o θ, vocês já poderiam deixar dessa forma aqui, então é simplesmente um arranjo, né? E aqui em B, então, pedindo, aqui já foi respondida a letra A, né? A equação da linha elástica. Então, a equação da linha elástica é essa aqui, só que de forma arranjada, né? Foi aqui colocado em evidência o P, o A, o L ao quadrado, o 6 e o produto EI, né? Mas, como falei, se vocês não quiserem fazer esse arranjo, podem deixar de forma extensa também, que vai estar correto. Tá? E agora, a deflexão máxima na parte AB da viga. Então, nessa parte AB da viga, onde que está a deflexão máxima? Se fosse uma viga biapoiada em balanço, eu saberia, né, para o caso de uma carga distribuída, que a deflexão máxima se encontraria no centro. Nesse caso aqui, eu não tenho essa informação, porque vocês reparem que a minha curva, ela não está, o ponto mais alto da minha curva não está no centro do L, né? Então, onde que está o ponto mais alto da minha curva? O ponto mais alto da minha curva se encontra onde a inclinação da linha elástica é zero, ou seja, onde a curva para de subir e começa a descer, né? Então, onde a inclinação θ é zero. Então, quem é θ? θ é dy sobre dx. Então, eu coloco zero nessa expressão aqui, que zera todo esse primeiro membro, né? E vocês têm aqui esse segundo termo, né? Que é essa parte aqui,
dessa expressão, nessa expressão 3, tá? Vocês têm essa segunda parte, e aí, então, foi aplicado os valores numéricos aqui, e foi encontrado que o x médio, né? O x, não é o x médio, é o x da deflexão máxima, né? O x que fornece a deflexão máxima é igual, foi resolvido aqui, é igual a 0,577 L. Por que que não foi já colocado em valores numéricos se o enunciado traz o valor de L, que é de 4,5? Isso aqui é questão, se torna difícil para a gente que está resolvendo uma primeira vez fazer esse tipo de cálculo dessa forma, porque eu não tenho ainda um resultado, né? Aqui, como já foi resolvido, já foi experimentado, então eles deixaram dessa forma. Por quê? Porque eles sabem que nessa expressão aqui de y máximo, eu tenho aqui o x sobre L e aqui também x sobre L. Então, trazendo esse L dividindo por x, então eu vou ter x sobre L igual a 0,575. Então, foi isso que eles fizeram. Então, eles pegaram aqui para o meu y máximo, é igual a essa primeira expressão que aparece aqui, em destaque, né? E colocaram aqui 0,577 menos 0,577 ao cubo, né? Mas isso não tem necessidade de ser exatamente dessa forma. Tá? Vocês podem colocar o valor do L, que é o 4,5, encontrar o valor numérico, aí vocês vão ter um valor numérico para x, e depois substituir o valor numérico de x aqui e aqui, só que aí vocês teriam que calcular um pouquinho mais, né? Mas provavelmente a maneira mais prática de se fazer, né? Sem dar tanta dor de cabeça, sem pensar tanto, né? Então, vocês com o valor numérico de x, vocês vão trazer para essa expressão da linha elástica sempre e vão encontrar o valor do y. Então, esse valor do y vai ser o y máximo, que é a deflexão máxima. Então, reparem que aqui foi colocado o valor, todos os valores, né, de P, de A, da distância A, de L, aqui do E, o módulo de elasticidade, que é o 200 gigapascal, né, vezes 10 na 9, o momento de inércia, que é o 302, vezes 10 na menos 6. Então, foi resolvido para todos esses valores numéricos e a minha deflexão máxima chegou aqui em 5,7 milímetros, certo? Então, foi resolvido com as expressões genéricas, né? E aplicando os valores fornecidos de carregamento, de distância L, de inércia, essa inércia encontrada a partir do perfil tabelado, né? Então, esse valor de inércia foi, aqui no enunciado, ele está incorreto, eles forneceram 722. Na verdade, o valor correto é o que está no cálculo. Reparem que aqui no cálculo não está o 722, está o 302, né? Então, esse é o valor correto, podem pesquisar na tabela. Tá? Então, chegou-se aqui ao valor numérico. Tá? Mas, de qualquer forma, foi passado por todos os procedimentos de cálculo. Certo, pessoal? Tá encerrado esse 9.1. E eu queria verificar com vocês só uma questão, a seguinte questão, a questão 9.10, a 9.10, que eu também tenho aqui na sequência, eu trago ela resolvida aqui na sequência, deixa eu ver aqui. Então, a questão 9.10 que eu queria apresentar para vocês, fornece aqui um perfil, nosso tempo falta 2 minutos, é complicado, fornece um perfil laminado S, na verdade esse perfil é um perfil I, né? I 200 por 34, fornece aqui carregamento P, fornece a distância L, o módulo E
e pede para determinar a inclinação em A e a deflexão em C. Reparem que esse enunciado ele não pede para determinar a equação da linha elástica. Por quê? Pelo seguinte, porque para essa situação aqui de viga biapoiada com carga concentrada centrada, eu tenho tabelada. Essa tabela eu forneci para vocês. Então, olhem só, eu tenho aqui uma viga biapoiada com carga concentrada e centrada, então eu tenho aqui todos os valores da deflexão máxima, a fórmula que me fornece a deflexão máxima, a inclinação, inclusive a equação da linha elástica. Tá? Então, essa aqui foi uma questão bem prática para resolver. Simplesmente eu identifiquei aqui as fórmulas, né? Eu sei que eu preciso determinar a inclinação em A, aqui nesse primeiro apoio. Então, em A, a inclinação, pegando aqui pela tabela, a inclinação, o que é a inclinação? A inclinação vai ser o PL quadrado sobre 16EI. Então, mais ou menos, como essa viga, olhem só a curva, né, da linha elástica. Então, ela está baixando, né, sim, baixando em relação à horizontal. Então, desse mais ou menos, eu vou pegar o sinal e eu vou tomar aqui o sinal menos, tá? Então, sinal menos, eu pego a expressão, aquela fórmula, faço a substituição de valores, tá? E calculando, eu tenho a deflexão ou a inclinação no ponto A, que é o que está pedindo na letra A, né? E a deflexão em C, aí vocês vão utilizar, deflexão em C, vocês vão utilizar essa expressão aqui.